tributa demais um produto, você joga ele no mercado paralelo. Não tem jeito. É isso que acontece. Com a lei seca, inclusive. Vem lei seca, vai o mercado negro da bebida, explode. Então, o que você tem é uma gente criminosa adulterando bebidas e esse crime ele é retroalimentado por causa dessas decisões que fragilizaram a fiscalização e por causa de decisões que aumentaram a tributação das bebidas. Então, a pessoa de renda mais baixa, ela vai lá e fala assim, eu vou tomar então esse uísque aqui paralelo, vou comprar porque é mais barato, né? Então, assim, comércios, etc., o sujeito está acostumado a ter um nível de lucro naquela operação, ele acha que se comprar por fora, vai comprar mais barato. Aí compra um negócio que está adulterado e mata o seu cliente. Também, então, é uma burrice infernal e também é criminoso. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas, né? Por que estavam comprando no mercado negro? Mas, essa é a situação, tá? Eu até me estendi sobre esse tema, abrindo um parênteses, porque é um tema que está na ordem do dia, mas que ele ainda merece aqui uma dedicação maior nossa amanhã, tá? E no site temos as matérias a respeito disso aí, trazendo a história, né, o histórico todo de outros escândalos envolvendo esse uso do metanol em bebida alcoólica e também colocando ali, vamos dizer assim, os pingos nos is sobre essa história de quais decisões, que medidas que favoreceram esse mercado negro. Muito bem. Eu vou transferir para o Eli essa questão do shutdown, mas eu quero a sua opinião também, Júlia, Lucy. Eu hoje acompanhei o pronunciamento do secretário de governo, eles estão bastante focados nessa questão e, pelo que eu percebi, não há espaço para negociar. Por quê? Os democratas estão utilizando essa discussão do orçamento como um cabo de guerra. Eles exigem que haja a extensão dos recursos destinados ao chamado Obamacare. Só que hoje, o próprio governo americano já identificou que muitos imigrantes ilegais são contemplados pelo chamado Obamacare. E os democratas querem continuar mantendo esse benefício, porque são esses os imigrantes ilegais que dão base política para os democratas. Só que os republicanos se recusam a continuar bancando esses imigrantes ilegais. A gente sabe que a política do governo Donald Trump, que foi uma política do eleitor americano, é exatamente acabar com a situação de imigrantes ilegais. Então, o governo ele se esforça para trazer a legalidade às pessoas que já tenham chegado nos Estados Unidos há muitos anos, mas aquelas que permaneçam numa condição de ilegalidade, sobretudo aquelas que sejam delinquentes, a intenção é que exatamente saiam do governo americano, do território americano. Então, os democratas fazem esse cabo de guerra, os republicanos já disseram que não vão ceder, e o Trump, como um ótimo negociador que ele passou algumas mensagens no sentido de mostrar que ele não está preocupado que o shutdown ele seja resolvido em pouco tempo. Isso porque não é a primeira vez, o governo americano já entrou em shutdown. No primeiro governo americano, do Donald Trump, essa situação aconteceu e a cada shutdown que acontece, ele vem se tornando mais longínquo, né? E aí, durante esse período, alguns servidores públicos, eles param de receber. Com isso, alguns param de trabalhar, outros não. Lá na frente, eles vão receber retroativamente, mas isso é um problema muito grande, porque muitas famílias não têm poupança para sobreviverem sem receber aquele salário mensal. Então, ao mesmo tempo que há uma pressão em cima do governo, há uma grande oportunidade de demissão de servidores públicos. E o governo americano quer fazer isso. Trump quer fazer isso. Inclusive, foi essa uma das demandas de Elon Musk enquanto ele ainda estava à frente do Doge. Eles brigaram, inclusive, por causa disso, porque Elon queria que Trump fizesse uma lei orçamentária, apresentasse uma lei orçamentária bem mais restritiva do que ele fez, mas Trump não seguiu a orientação de Musk, eles acabaram brigando, enfim. A última aparição dos dois juntos foi exatamente no memorial de Charlie Kirk. Mas o que a gente vê é exatamente isso, é uma queda de braço, mas não há nenhum indicativo de que os republicanos vão ceder à pressão dos democratas, não. Ô, Eli, quero te ouvir. Pois é, Cláudia, eu quero te perguntar se você adivinha qual ramo do governo não vai ser afetado pelo shutdown. Qual ramo do governo não será afetado pelo shutdown? O Salão Oval.
Não, vai ser o IRS, que é a Receita Federal deles. Então, para continuar cobrando, fiscalizando e pegando imposto, aí não para. Isso não para. Claro, aí, para parar de arrecadar, aí não sai nunca mais do shutdown. Exatamente. Então, o IRS ele dispõe de uma caixinha ali criada pelo Congresso em 2022, justamente para ser poupado das consequências do shutdown, do desligamento, né, da parada do governo federal dos Estados Unidos. E para dar uma noção para os nossos espectadores aí, o que acontece? Já está tendo voos atrasados, tá? É possível, pelo visto já confirmado, que a Estátua da Liberdade está fechada para visitação, porque a governadora do estado de Nova York, Katie Hochul, ela se recusa a cobrir os gastos que, né, as despesas seriam no governo federal, apesar da estátua estar lá. E tem uns números aqui para a gente. Só na Agência de Proteção Ambiental estão de licença 13.432 empregados, é 89% da força desse ramo do governo federal americano. Departamento de Educação, 87% estão parados, 2.000 pessoas. Esse Departamento de Educação está para ser fechado, inclusive, para lembrar aí o ponto da Júlia, o Trump está querendo fechar. Não existia Departamento de Educação nos Estados Unidos até poucas décadas atrás, então a educação americana era até melhor naquela época. Departamento de Comércio, 34 mil, quase 35 mil, de Trabalho, 9 mil, de desenvolvimento urbano, 4 mil, por aí vai. Então, alguns serviços, né, das quais alguns americanos dependem, né, todo mundo que depende de serviços do governo federal, né, vamos lembrar que é um país bastante descentralizado, os estados, né, Estados Unidos tem por motivo, começou com as 13 colônias, são realmente como se juntos, né, cada estado é um país próprio, tanto que tem o próprio Senado, tem a própria Suprema Corte, cada estado tem, com esses nomes, inclusive. Então, quando chamavam o Brasil de Estados Unidos, o Brasil não fazia sentido nenhum, porque o Brasil sempre foi muito centralizado. Mas, enfim, algumas coisas estão sendo já, né, sofrendo disrupção nos Estados Unidos por causa desse shutdown. Agora, do ponto que a Júlia trouxe, se os democratas estão dispostos a negociar. Pois se está tendo imigrante ilegal usando serviços que é para a população e para o pagador de impostos americanos, um exemplo da disponibilidade dos democratas, da falta de disponibilidade para negociar, é até o modo como eles insistem em chamar os ilegais. Né? Uma pessoa entrou, violou as leis ao entrar, mas eles não permitem entre si que sejam chamados de ilegais, eles chamam de migrantes não documentados, tá? É só uma falta de documento ali, não é que violou alguma lei ao entrar. Sabe quem se irrita com isso? Os imigrantes legais, os que entraram, né, e pagaram as taxas e respeitaram a lei, e todo o processo longo até obter o green card lá. Eles se irritam bastante com essa postura dos democratas. Olha aqui, tem um vídeo, inclusive o Trump foi questionado sobre a questão dos cortes, né? Tá aí, tá na agulha aí? Coloca aí. If there is a shutdown, how many federal workers do you plan to lay off? Well, we may do a lot, and that's only because of the Democrats. And as you know, they want to be able to take care of people that have come into our country illegally, and no system can handle that. And so we're totally opposed on that. But we just can't do it. I'd love to do everybody. I'd love to do the whole world. But our country can't handle people that come into our country illegally. And they want to give them full health care benefits. They want to open the wall again. Can you believe it? I can't even believe it. They want to open the wall. They haven't taken away boys playing in women's sports. They haven't done that. Men playing in women's sports. It's like they don't change. They lost an election in a landslide, and they don't change. Excelente, está sintetizado aqui para nós. Que vocês querem comentar alguma coisa antes de eu me despedir? Não, acho que não precisa, depois desse vídeo. Você vê como a pauta está bem amarrada, né? Tudo faz sentido. Quando a gente mostra que as coisas, elas, quando costuradas editorialmente aqui, elas fazem sentido. Esse é o meu objetivo com esse programa, tá? A gente muitas vezes até sai um pouco da pauta diária, porque... O que acontece, gente? Eu preciso dizer isso para vocês. Muita gente até me manda mensagem, Cláudio, você não vai tratar disso, você não vai tratar daquilo. Eu falo assim, tudo que a esquerda quer, e a esquerda tem toda a máquina
publicitária na mão, tem a Secom na mão, financiando todos esses grandes veículos, né? Grandes em tamanho, em ambição, grandes na sua fome lá, por recursos públicos, né? Você tem tudo isso, de alguma maneira, tá estatizado, né? Você tem um ecossistema que é retroalimentado todo dia. E tudo que eles querem é que nós façamos a narrativa deles. Então, eles querem colocar a pauta a ser debatida. E aí que a gente precisa ter independência de olhar a pauta e falar assim, mas essa não é a pauta mais importante. Vocês estão querendo distrair a atenção do nosso público, a atenção do eleitor, a atenção do pagador de impostos, daquilo que realmente importa. E a gente não precisa ter ansiedade para tratar de certos temas. Por exemplo, amanhã eu vou tratar do metanol. Aliás, coloca, Brenda, o artigo que a Marília subiu, que está muito bom e que ele sintetiza isso que eu falei para vocês ainda há pouco, para quem já quiser se antecipar e usar o artigo e usar até os argumentos para reagir a essa campanha que a gente está vendo na rede da esquerda, tentando colocar na conta da direita esse escândalo do metanol. Então tá aí, ó, escândalo do metanol, quando o Estado serve ao crime em taças. Então, artigo da nossa querida Marília, que pode baixar um pouquinho, só para o pessoal ver aí, ó, que traz justamente essas questões que eu coloquei. Alta tributação de bebidas e decisões do STF impulsionam o mercado negro, favorecendo a adulteração com metanol e o avanço do crime organizado. Então, é isso aí que... Aqui está sintetizado o que vocês precisam saber desse tema. Eu, amanhã, também vou tratar, naturalmente, da isenção do IR, daquilo que está em debate hoje, né? Nós, hoje, teremos uma votação importantíssima. E no site claudiodantas.com.br, nossa equipe está acompanhando para e passo, inclusive todas as negociações nos bastidores, para se evitar que vocês tenham uma tributação maior, né, mais impostos sendo colocados aí para a sociedade sob o argumento de justiça tributária. Isso é uma falácia, tá? Assim como a tal justiça social. Então, nós estamos acompanhando, vou subir um artigo já, que foi escrito aqui pelo Andrés, tá? Que já esteve conosco aqui, que é excelente o artigo, e vai subir contando os detalhes para vocês de todo o prejuízo do texto atual e o esforço que a oposição está fazendo para impedir que esse texto seja aprovado do jeito que está. Então, essa isenção, embora ela esteja sendo colocada pela esquerda como, olha, está isentando 10 milhões de trabalhadores, isso aí é só, na verdade, o recálculo, né? A correção da tabela do IR, que há muito tempo não é corrigida. Então, é quase uma obrigação do governo fazer isso. Só que eles querem usar a correção, eles estão maquiando a narrativa como se o Lula estivesse fazendo um grande favor para a sociedade, né? Só que aí, para compensar o buraco na arrecadação, porque eles gastam sem pudor, eles estão tentando tributar mais e mais os empreendedores desse país, como eu disse antes. Então, fique esperto, tá? E vem para cá, aqui é um porto seguro da informação, e aqui a gente faz o nosso drive, o nosso norte, né? O nosso debate, aquilo que realmente importa, justamente para nós podermos nos contrapor em argumento a essa narrativa aí falaciosa que eles tentam imprimir com muita mentira, com muita repetição. Aliás, é muito interessante, né? Eu assistindo às TVs, quem sabe um dia a gente não vai para a TV a cabo, né? Porque nas TVs a cabo hoje, as emissoras, elas têm vários programas, né? Um programa após o outro. Se você parar um dia e ficar assistindo, os programas são iguais, eles se repetem. Eles se repetem com as mesmas mentiras que o governo está imprimindo. Então, é o tempo inteiro, a mentira ela é repetida o dia inteiro, para pegar cada vez mais incautos, né? E aqui o nosso objetivo é justamente reagir a isso, ainda que a nossa trincheira seja pequena hoje, a gente vai, com a ajuda de vocês, espalhando esse programa, espalhando o site, espalhando as nossas redes, seguindo os nossos comentaristas nas redes, a gente vai criando a nossa rede também de comunicação, nosso ecossistema de comunicação real, tá? Para que vocês possam realmente entender o que está acontecendo, entender o jogo e ter os instrumentos para travar essa batalha. Então, obrigado, Márcio.
excelente a tua participação. Você sabe que eu gostaria de ter você todo dia. Mas é muito bom que sempre quando você vem aqui e a gente organiza a tua vinda, sempre acontece alguma coisa, um breaking news, né? Então, assim, quanto mais você vier, mais breaking news tem, pelo visto. Você atrai a notícia. Você atrai a notícia. A gente começou o programa, já tinha um negócio do Tagliaferro. Você atrai, nem sempre a notícia é boa, mas você atrai a notícia. Júlia Lucy. Obrigado. Excelente também, mais uma vez. Cláudio, eu vou só observar. Pelo visto, então, a oposição não negociou a anistia, né? Em relação ao imposto de renda aí? Que é aquilo que a gente comentou aqui. Não, estão sendo negociações diferentes. Erros, Não, mas está errado. Bom. Está errado. O governo precisa aprovar o IR, então é hora de pedir a contrapartida. Só vota o IR com a anistia. Anistia ampla, geral e restrita, gente. Mas eu acho que nesse caso tem um dado a mais, que é o seguinte: como o próprio projeto da anistia não pode ser aprovado do jeito que está... Então não aprova o IR. Então, aí o que eles querem fazer? Eles querem tirar toda essa parte que onera, toda o que eles chamam, o que o governo está chamando de compensação, e a oposição quer tirar tudo que for compensação e aprovar só a correção do imposto de renda, a correção da tabela. Entendeu? É uma pena. Está na hora de aprovar essa anistia. Respira aí, Juma. Eli Vieira. Vou agradecer o homem do colarinho azul. Não é colarinho branco, não. O homem do colarinho azul. O meu recado final, Cláudio, é quem acredita que como é que é tom sobre tom? Esse teu estilo hoje aí? Tom sobre tom, né? Tursutom. Como é que é, Márcio? Tom surtom. Tom surtom. Tom surtom. Sobre tom. Quem escolhe é o vendedor da loja, não sou eu, não. Mas tá de bom, ó, tá de parabéns, o vendedor da loja. Permaneça com o seu vendedor, que ao mesmo tempo é stylist. Vou pedir um desconto e trazer ele como seu patrocinador aí. Meu recado final, Cláudio. Faça assim, olha, você diga que você precisa parecer bonito no vídeo, e para eles fazerem uma permuta. A gente divulga a imagem deles e eles fornecem um ou outro escorregão que o cara dá, ele vai acabar aprendendo, tá? A vida vai bater, obviamente uns vão ser muito espancados pela vida, outros vão tomar apenas alguns tapinhas ali, mas de um jeito ou de outro todo mundo acaba aprendendo, né? Então, passado essa questão aí da grana, né? Então vamos supor que o cara ele já tá nessa faixa aí mais de classe média, onde não vai estourar o orçamento dele, dar algumas voltas com a namoradinha dele, né? E ele tá nessa, mas aí que vem a parte do dinheiro, por mais que o Brasil é bem cruel disso aí, ela é até menos difícil do que eu vou falar agora, que vem a parte da emoção. É aqui que os caras escorregam. O cara até vai lá passar num concurso de nível médio, ou o e-commerce dele vai dar bom, ou ele vai conseguir fazer uma carreira legal na empresa que ele tá trabalhando no meio corporativo, ou ele é um profissional liberal aí que tá ganhando um dinheiro, tá usando a internet a favor dele, tá ganhando lá seus 5, 10 conto por mês. Beleza, vai ter uns caras que vão alcançar isso aí, ok, legal, sou a favor de economia bombando, sou a favor de dinheiro circulando na economia. Eu adoro em shopping lotado, esse tipo de coisa, que eu ver comércio bombando e tudo mais. Acho muito legal isso aqui, não estou sendo irônico, estou falando sério, tá? Eu gosto mesmo de ver a economia bombando, tá? Por mais que no Brasil tá cada vez mais difícil, já tem muitos anos, né? Eu não vejo perspectiva de melhoras aí com nenhum tipo de presidente, enfim, né? O Brasil é essa eterna meia bomba aí de capitalismo de Estado, né? Bem terceiro mundista mesmo e para exportar commodities pros outros, mas prosseguindo aqui, tá? Não vamos misturar, não vai virar uma mistureba aqui, mais do que vocês já suportam o tanto de coisa que eu misturo. Então, pra gente prosseguir aqui, meus amigos, a parte emocional é que daí os caras derrapam. Né, o cara, beleza, ele às vezes não tem a melhor genética do mundo, mas tá com shape legal, o que no Brasil acaba pesando muito, né? Porque tem muita gente com sobrepeso, com obesidade aqui, ou falso magro, ou o cara que não tem massa muscular. Então o cara meteu um shape legal, ele consegue chamar a atenção de algumas gurias ali minimamente atraentes, né? Obviamente que as gigas se esqueçam, né? Pra esmagadora maioria de vocês, enfim, tem que ser realista aqui. Mas o cara tá com uma guria que até dá pra ter uma monogamia temporária ali, né? Um namorico ou algo do tipo. Né? Então o cara meteu o shape, o cara tá lá ganhando seus 5 a 10 mil por mês, né? O cara já saiu daquele modo de sobrevivência, consegue até sobrar um dinheiro tanto para uma diversão a mais quanto para poupar ali, né? Fazer
o fundo de emergência dele, o investimento dele, seja ações, fundo imobiliário, debênture e dívida pública, tanto faz daí, né? Aí cada um vai do perfil de cada um, né? E o cara, ele já tá nesse modo aí de conseguir guardar um dinheiro, sobrar um dinheiro, né? E aí o cara, ele também já parou de ficar vendo fantasma em tudo, de Maria da Penha, de lei que vai me ferrar porque eu fui no cinema com a guria, mesmo ele reconhecendo que quem tá entrando em coisas mais sérias tá sujeito a isso, ou seja, o cara, ele saiu daquele negacionismo de achar que o Dom Sandro é louco, que a gente fala que é exagero. Não, ele reconhece que é exagero, mas ele vai pro modo controle de danos, que tá aqui no título do vídeo. O problema, né, que daí acontece, que eu vejo muito cara chorando na parte da genética e do dinheiro, e como eu disse, dá pra corrigir algumas coisas, dá pra corrigir isso aí, exceto aqueles casos onde o cara, sei lá, vai ter 1,60 m e vai ter uma cara horrível, né, ou o cara é muito, muito pobre mesmo, que nem na classe média não dá pra chegar, mas pra maioria vai dar pra melhorar ali, pra maioria dos caras que tem uma estatura, uma beleza mediana, o shape vai dar um incremento legal, né, mas ele conseguir chegar nessa classe média aí de 5 a 10 mil por mês, tá, que não vai ser da noite pro dia também, mas dá pra chegar através do esforço nisso aí, tá? Passou disso aí, falar que dá pra chegar só através do esforço sem sorte, eu, repetindo aqui novamente, já considero picaretagem, tá? Então, aí o cara, ele chegou nesse patamar aí, que é o que tá tendo muito, vocês podem falar, Trunks, mas tem pouco cara que conseguiu chegar nisso aí, meter o shape e ganhar de 5 a 10 mil, tá? Em relação à maioria dos brasileiros tem, mas não tem tão pouco cara assim não, porque eu tô recebendo e-mail assim à torta direito, comentário que é torta direito, nos canais parceiros aí os caras estão comentando a torta direito, que ganha 6 mil invisível, não sei o que, né? Mas beleza, aí o cara, ele chegou num patamar ali que ele consegue ali desenrolar uma guria pra ser uma namoradinha dele. Mas aí começa o questionamento. Agora nós vamos entrar na maiêutica socrática aqui e vamos ver quantos caras conseguem daí segurar esse rojão aqui, ou quantos vão conseguir viver desse jeito. Primeira pergunta, né? Já que você decidiu que você é um migtalzão, não quero mais ter filho, etc e tal, não sei o que, você vai ter culhão para fazer uma vasectomia? Né? Essa é a primeira pergunta que faz. Ou você ainda tá nessa, não, se o mundo melhorar, se os conservadores ganhar, se o feminismo for derrotado, né, e se Bolsonaro e não sei o que, o cara tá naquela ilusão ainda lá, né, de um mundo melhor, ou eu vou pro leste europeu, né, coitado dos caras, achando que as mulheres do leste europeu é santa, ai meu Deus do céu, tá. Então o cara, ele vai tá nessa ainda, né, de mundo melhor, então peraí, então você ainda tá nessa de talvez querer ser pai, e aqui eu tô só perguntando, não tô fazendo julgamento moral pra você vai ter culhão pra fazer uma vasectomia? Ah, não tem dinheiro, não, peraí, mas você não tem dinheiro pra vasectomia, você não tem que estar namorando, a vasectomia é 10 vezes mais barato que uma lipo HD, com 3, 4 mil reais você faz uma vasectomia, teve caso aí, eu acho que o Davi gastou 1.800 na dele, tá, hoje é uns 3, 4 conto aí, aí plano de saúde cobre, tá, plano de saúde não cobra reversão, tá, mesmo que pra quem não tem plano de saúde, se você não tem 3, 4 mil reais sobrando pra fazer uma cirurgia, pra você nunca mais ter dor de cabeça de algo que você já tem certeza, você também já não tem que namorar aí, nós já matamos a premissa, já matamos o ninho da cobra, a cobra no ninho ali, né, os ovos do ninho da cobra, já era, não é nem namorar, você não pode, você não tem um dinheiro pra um negócio desse, tá, então beleza, tá, você tá indeciso disso aí, cada um faz o que quer da vida, ok, né, essa é a primeira pergunta que você já aperta mais o cara. Segunda pergunta, você vai saber ver essa guria de 1 a 3 vezes por semana só? Você vai continuar com seu desenvolvimento pessoal, fazendo seu cardio todo dia, ganhando teu dinheiro, lendo teus livros, né, fazendo teus hobbies que não depende de mulher daí, né, seja assistir anime, seja pescar, seja jogar poker, seja fazer o que você gostar, sem ficar dando satisfação pra mulher, entendeu? Você vai ficar nessa aí? Terceiro, você é desapegadão a nível de que se ela começar com gracinha, você vai romper, se ela começar a fazer umas cobranças absurdas, seja emocional ou material, né, ou a começar a arrastar asa para outros caras, você vai romper o relacionamento? Você vai saber, você é desapegado a esse nível aí ou você é ronque-pio da boca para fora só? Entendeu? Essa é a outra pergunta, né? Eu não tô falando que você tem que ser um palhaço liberal de relacionamento aberto, não, mas você vai realmente saber romper o relacionamento se você for sacaneado? Não tô nem falando de traição aqui, entendeu? Só de ficar com conversinha com outros caras no Instagram e tudo mais, tá? Então, assim, você é realmente desapegado, e vai ter guria que não vai ficar, tá? Vai ter guria que vai realmente viver a monogamia com você ali, né? Mas se ela começar a ficar mais fria, começar a se desinteressar por você, você vai saber romper ou você vai ficar esperando magicamente que ela volte a ter uma atração em você? Então, assim, você é desapegado a esse nível de saber pular fora a qualquer hora, de que talvez é só a tua vez, que como eu disse, talvez seja só uma monogamia temporária, né? Então, falamos da vasectomia, falamos do desapego aqui, tanto para hobby quanto para comportamentos errôneos. Terceiro, né, você vai saber ficar sempre nesse relacionamento com cada um morando na tua casa, seja você morando com teus pais ou morando sozinho e ela na casa dela.
entendeu? E vocês se vendo em motel da vida, que vai sair muito mais barato que o financiamento, eu garanto pra vocês, mesmo que você for no motel uma vez por semana, né? Você vai saber realmente viver ali de motel, de sorveteria, um cinema, passear junto, de boa, fazer uma viagem ou outra, caso o negócio ficar mais sério, que aí sai uma viagem que você faz pro Nordeste com uma guria dessa, caso realmente o negócio ficar sério, enfim, pelo menos ela pagar as passagens dela ou algo do tipo, vai ser muito mais barato com um casamento, isso eu posso garantir pra vocês também. Você vai saber ficar nesse nível de cada um na sua casa, bem estilo anos 90, nos 2000 mesmo, quando o pessoal só casava mais na certeza ainda, e nem era tão certeza ainda que o divórcio estava aumentando, mas era menos pior do que hoje. Então, assim, primeiro que não tem mundo ideal, tá? Não tô aqui, por isso que esse ideal aí, essa aspas aí, ela é muito certeira que eu coloquei no título. Então, assim, aí você começa a pressionar o cara, aí você vai ver, primeiro, ele não tá certo da questão da vasectomia, aí ele já vai partir de um pressuposto, de uma confiança que eu recomendo vocês não terem com mulher alguma. Por mais que muitas vão agir de boa fé, vão falar, elas vão ter DIU de fato, falar que vão ter DIU e de fato vão ter, e não vão, assim como outros também que tomam pílula, né? Mas se toma pílula, vai ter libido lá embaixo, você tá lascado, daí a mulher vai ser bem frígida no geral, elas vão tomar direitinho mesmo, não vai acabar esquecendo. Vai ter outra que vai ser, que não vai estar nem aí pra isso aí, entendeu? Vai ter outro que vai mentir, que vai falar que tem DIU. Você precisa apenas de uma, você pode ficar com 9 namoradinhas ali, gente boa, parceira, que durou 3 meses, 6 meses, mas foi legal, depois acabou, e que elas faziam tudo certinho, o método contraceptivo dela ok, né? Mas você precisa de uma apenas para pronto destruir tua vida, meu amigo. Aí a hora que engravidou não tem mais retorno, entendeu? Não tem mais volta. E você vai conseguir daí, se você é um cara que não tá certo da vasectomia, você vai, e também não tem confiança nas mulheres, você vai realmente usar camisinha todas as vezes, ou uma vez apenas que seu lado animal falar mais forte, você pode envelhecer uns 10 anos ali se a menstruação atrasar. Então, se o negócio é complexo, a parte da genética, o cara vem reclamar que é feio ou que não tem dinheiro, não sei o que, ela muitas vezes é mais fácil ou menos difícil de resolver, né, metendo um shape ali e tentando ir atrás de virar um classe média do que essa parte emocional. Porque daí o cara, ele não vai muitas vezes ter culhão pra fazer uma vasectomia, né? E aqui eu não tô recomendando pra vocês fazerem, tô só falando que tem cara que se diz decidido, mas não tá. Porque aquele que tá mesmo, ele vai lá e faz, tá? Tô só constatando aqui, não tô recomendando ninguém a fazer, tá? Ele não vai ter emoção e frieza o suficiente, ele não vai ter, frieza o suficiente pra usar a camisinha todas as vezes, né? Ele, às vezes, não vai conseguir confiar na guria falando que ela tem um DIU e isso aí vai afetar até o desempenho dele na cama com a guria. Ele não vai saber ver de 1 a 3 vezes por semana, ele é carentão, vai querer eu já falei pra vocês que aquele meme, esses meme blue pill, muitos deles são reais. A pior coisa que o jovem faz, uma vez eu vi um meme assim, a pior coisa que o jovem faz é dormir com um ficante. Esse meme é verdade, tá? Por mais que é gado que compartilha isso aí, é bem blue pillzão de Instagram, esse meme é muito verdade isso aí. Você cria um apego desnecessário quando você inventa de dormir junto, brincar de casinha com um ficante. Os caras, eles não sabem, os homens, eles desaprenderam a namorar 1, 2 vezes por semana só. Eles querem brincar, terça-feira à noite o cara tá lá dormindo de conchinha com a namoradinha que mora sozinho. Aí vai criando um apego desnecessário, né? Aí também o cara, ele começa a deixar de abrir hobbies dele, ele começa a tratar a namorada dele como uma esposa 100% fiel e honrada, dando satisfação pra tudo, né? Então, assim, o cara, ele acaba virando um capacho de algo que nem é tão sério assim, que é o tal do namoro, entendeu? Então, aquilo que era pra ser uma espécie de diversão com algo bom, que é uma monogamia temporária com alguém que você tem uma certa compatibilidade, acaba virando um pesadelo, porque daí você fica toda hora com medo de engravidar, você fica pensando que vai ser o fim do mundo se ela te largar ou demorar pra outro cara, né? Você fica, ao invés de ver 1, 2 vezes por semana, você quer ver todo dia. Então, assim, os caras, eles estão querendo corrigir o molho, sendo que eles nem fizeram o peixe ainda, entendeu? O peixe tá saindo, aquela coisa, o cara tá se preocupando com detalhes, sendo que a base tá ruim, entendeu? Eu não tô falando que é detalhe ganhar dinheiro, meter o shape. Não, isso aí dá trabalho sim, foi só uma analogia, né? Mas, assim, isso dá trabalho sim, só que não adianta nada você meter o shape, começar a ser mais bem visto pelas mulheres, minimamente atraentes, né? Não tô falando que meter o shape vai te trazer Stacy, vou repetir isso aqui de novo, porque tem cara que às vezes pode interpretar mal, tanto de má fé quanto por ignorância mesmo, né? Mas você, e às vezes você pode às vezes ganhar um dinheiro ali, duplicar, triplicar a tua renda, que também não é impossível, né? Mas que isso aí muitas vezes não vai ser tão difícil quanto você curar o teu emocional. Então, assim, os caras muitas vezes eles dão a impressão nos e-mails, nos comentários, que é apenas uma questão de detalhe, só virar uma chavinha ali que eles vão saber viver desapegado num namoro. Então, assim,
o número de caras que realmente sabe, e tem, apesar de esses caras existem, tá? Mas é muito pequeno ainda. O cara que realmente sabe brincar ali de namoro, entendeu? Nesse padrão aí, de ver de final de semana, uma ou outra vez durante a semana só, que não vai abrir mão dos hobbies dele, que casar, morar junto, nem pensar, a mulher conversou com esse papo, aí o cara já fala na lata, ó, esquece, entendeu? É só namoro aqui desse jeito mesmo, pode falar até que você tá gostando de ficar com a guria, não sei o que, mas se ela quiser algo mais sério, ficar te cobrando noivado ou algo do tipo, oficializar, meter família no meio, tá? Pula fora, entendeu? Pula fora mesmo, entendeu? Porque daí só vai dar dor de cabeça. Aí a parte boa ali dos papos engraçados, das risadas, das cópulas ali gostosas, isso aí vai tudo pro buraco, entendeu? Vai tudo pro buraco quando começa a ficar um negócio mais sério, entendeu? Aí você pula pra outra, mas os caras não. Eles são emocionados, eles vão querer fazer tudo ao contrário do que eu tô falando. Eles até podem conseguir meter o shape, eles até podem conseguir ganhar um dinheiro legal, ser promovido no trabalho, passar num concurso legal, ou o e-commerce deles bombar, ou eles começar a ganhar dinheiro aí com a profissão deles, né? Mas aí na hora de namorar, não. Aí o cara quer brincar de marido e mulher. Então, assim, é uma carência dos caras, assim, que é muito grande. A carência não tá no cara, às vezes, querer sair do GPzismo, ou da poligamia, ou do Tinder pra ter uma namoradinha, não, entendeu? Eu não vejo nada de errado nisso, não vejo como comportamento blue pill, repito, mas os caras, eles não sabem realmente ser desapegados, entendeu? O cara vê a vasectomia como o fim do mundo, o cara, ele não tem frieza pra usar camisinha todas as vezes, o cara, muitas vezes ele não acredita na guria, mas ele vai a Deus dará, vai na sorte, o cara vai ficar vivendo na emoção, o cara vai inventar de dormir de conchinha com 4, 5 semanas que tá ficando com a guria, entendeu? Então os caras são emocionados. Então, assim, é difícil, por mais que você dá toda a fórmula, entre aspas, né, que fórmula humana, na verdade, não existe, de você ter um controle de danos num namoro ali, de algo mais saudável que possa até ser legal, né, igual eu falei que eu tive em 2018, 2019, foi muito bacana, por sinal, né, no primeiro caso eu acabei rompendo porque em 2018, porque a guria queria namorar, e aí eu pensei e vi que realmente não era, nós éramos diferentes, era legal pra caramba como ficante, mas nós tínhamos diferenças substanciais a ponto de envolver namoro e família. Aí eu terminei com ela chorou, fez escândalo e tal, né? Enfim, aquela choradeira de guria de sempre, né? Mas por cada um seguiu tua vida, e a outra de 2019 foi porque ela mudou de estado, né? Ela passou numa residência médica lá que ela estava estudando fazia um tempo, ela só era plantonista, passou numa residência, mudou de estado, mas mesmo que ela tivesse ficado não ia dar certo, porque ia dar o mesmo problema da de 2018, que nós tínhamos diferenças substanciais. Só que nos dois períodos eu não fiquei com mais ninguém. A primeira foi 3 meses, a segunda foi 2 meses. Foram monogamias legais, entendeu? A gente tinha muita coisa compatível e se não ia dar namoro certo com nenhuma das duas, mas enfim, fui pra próxima, e a próxima, no meu caso, não apareceu mais nenhuma pra monogamia. Eu tô de poligamias aí, de relações casuais, aquilo que chamam de leitado e ghost, já tem 3 anos e meio e tô feliz assim. Mas se por um acaso aparecer a oportunidade de novo de ter uma monogamia temporária, eu agiria nesses moldes que eu falei pra vocês, entendeu? Sem essa de dormir com ficante, tá? Isso é um erro muito crasso, entendeu? A questão da vasectomia eu vou falar mais pra frente num vídeo futuro, tá? Sem essa de querer envolver família ou algo do tipo, é cada um na sua casa e pode durar o tempo que for, entendeu? E casamento, ter filho, morar junto é algo que eu já descartei mesmo, porque pra mim o mundo não me entrega aquilo que eu esperaria de uma... E ó que minha utopia é bizarra, viu? Eu tenho uma utopia de sociedade pior que muito sonhador ainda. Então, assim, como minha utopia de sociedade nunca vai chegar, né? Que é uma mistura de tribalismo tecnocrático com aristocracia, é uma utopia completa mesmo, né? Como ela nunca vai chegar, eu fico na minha, entendeu? De relações casuais e monogamias temporárias com o máximo de controle de danos possíveis, entendeu? Ah, Trunks, mas você tem privilégio, não sei o que, beleza, sim, tenho, reconheço isso, tá? Não vou negar pra vocês, mas isso que eu falei aí da questão do shape, de ter uma renda de classe média, isso é atingível pra muitos caras, entendeu? Mas a questão que eu vejo maior que eu quis passar a mensagem desse vídeo aqui pra finalizar já, é que o emocional dos caras não tá preparado pra isso, tá? Então, assim, eu vejo muito cara falando como se fosse uma questão de detalhe, entendeu? O cara não tem uma namorada, mas, tá? Tem que cuidar a parte do emocional primeiro. Às vezes o cara é marinheiro de primeira viagem no namoro, ele vai ser romântico desnecessário, já vai dando presente caro logo de cara, entendeu? Mulher não gosta disso, entendeu? Mulher, elas vão falar que gosta e tal, etc. Elas gostam disso de vez em quando, aquilo que o Alita falava. É uma ou outra surpresinha que elas gostam, entendeu? Tem que ser dosado com isso, você tem que ser muito mais um cara mais desapegado e frio, com alguns momentos ali de carinho, de fofura, né? Esse tipo de coisa aí, tá? Então, assim, o jogo do namoro, ele é bem chato, né? Quando você começa
começa a ver isso aí, né? Por isso que, talvez seja também por isso que há 3 anos e meio que eu perdi completamente a graça de entrar em monogamia temporária, né? Primeiro porque a compatibilidade prévia já não existe, depois você começa a ver essas coisinhas de ficar dosando isso, dosando aquilo lá, é meio chato. Mas eu sei que muitos caras gostariam de experimentar para ver como é que é. E eu recomendo que só experimentem caso vocês atinjam essas 3 coisas, tá? O mínimo de atração física exercer na guria, não tô falando que vocês têm que ser um Brad Pitt, um Henry Cavill, mas você tem que ter o mínimo ali de shape, pelo menos, que é algo que dá para chegar, se às vezes a tua beleza facial e altura não te ajudou, tá? O mínimo de renda ali também, você não tem que apenas não tem que estar no modo subsistência, você tem que estar vivendo minimamente ali, não precisa ser milionário, mas pelo menos nesse nível de classe média aí. E o terceiro, que é o mais importante de todos, caso você tenha isso e detalhe, só entre nisso aí se você tiver uma compatibilidade muito grande com alguém, tá? Se teu corpo deu alguma red flag falando que é furada, siga o teu corpo. Eu te garanto que 99% das vezes seu corpo vai estar red flag e no 1% das vezes que não der, tá? Que for uma guria realmente legal ali pra um namoro temporário, tenha, tá? Mas com todos esses cuidados possíveis aí, tá? E filtre muito bem, tá? Então, assim, seria essa mensagem aí. Depois eu garanto pra vocês também, depois que aqueles que tiveram na monogamia temporária, quando ela acabar depois, cara, vocês vão ver que nem é tão legalzão assim, não, tá? Vai ter uns momentos legais e tal, mas é muito complicado isso. Vocês vão dar graças a Deus depois que isso aí não evoluiu para um casamento, para uma convivência a dois, para um financiamento, para um filho fora de hora, que daí vocês vão estar no céu e desfrutando da solitude, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos. Na Manosphere, a gente tem um grupo que são os POAs, né, os Pick-up Artists, que são aqueles caras que ficam compartilhando técnicas para pegar o máximo de mulher possível, que com o tempo eles foram chegando na meia-idade, tiveram aquela crise de identidade, crise de meia-idade, e começaram a se tornar uns tradicionalistas, que nem os homens realistas aqui do Brasil. E daí na Manosphere, assim, norte-americana, europeia, eles abandonaram o rótulo de POA e eles se transformaram em Red Pillars. Eles pegaram o termo da Red Pill só para eles. E também começaram a adotar e abraçar algumas ideias de MGTOW. Alguns deles são totalmente contra o casamento, mas enfim. Eles têm uma definição que diz o seguinte: que tu tem que se tornar um dos caras do topo, o topo de 10, 20% de homens, tu tem que fazer de tudo para chegar nesse topo, e daí tu vai ter acesso só ao filé das mulheres. Porque assim, antes quando era só POA, tu precisava fake it, tu precisava fingir que tu era rico, que tu era isso, que tu era aquilo para atrair mulher. E daí a super solução deles é simplesmente aumentar mais ainda a carga, o peso que o homem tem que carregar. E não, tu tem que se tornar um desses caras, tu tem que se tornar um cara de alto valor para atrair uma mulher de grande valor. Uma tradicionalista, uma conservadia, que é a definição que a gente pode usar, né? Mas enfim, eles usam também aquela frase lá do Chris Rock, que é uma verdade, que diz que apenas mulheres, crianças e bichos de estimação são amados incondicionalmente. O homem ele só é amado com a condição que ele provém alguma coisa. Ele tem que provide something para receber, por exemplo, o amor, a companhia, o sexo de uma mulher, enfim. Só que uma coisa que não entra na cabeça desses caras é que não é todo homem que está disposto a pagar esse preço. E o preço desse fardo de performance que o homem tem que executar, que tem que demonstrar durante toda a vida dele para atrair mulher, o preço inflacionou absurdamente, especialmente nos últimos 70, 50 anos. Mas enfim, como eu já falei, é engraçado que na Manosphere os temas meio que ficam como se estivessem orbitando, e assim, às vezes surgem os mesmos temas no mesmo período de tempo, assim, no mesmo mês, na mesma semana, várias pessoas discutem a mesma coisa. Então eu quero dedicar esse vídeo a essa questão do fardo da performance. Lembra aquele vídeo do começo do meu canal que diz que
o custo da paternidade e dos relacionamentos e do casamento, né, e a bolha de gerações, que eu trato exatamente disso, dessa inflação, do quanto esse fardo de performance do homem aumentou. E os PUAs, os Red Pillars, eles não entendem que o valor é subjetivo, não é todo homem que vai valorizar casamento ou companhia feminina ou sexo na mesma medida que eles. Não é todo homem que vai querer simplesmente se tornar um desses 10, 20% dos homens que estão no topo, que querendo ou não é uma existência fácil. É um cara que vai ter que criar a própria empresa, vai ter que trabalhar 60 horas por semana, e tem cara que pensa assim, olha, eu não valorizo tanto assim mulher, eu prefiro ter uma vida normal, ou até mesmo uma vida minimalista, e para mim conforto é tempo livre para fazer o que eu quiser fazer, para ter até alguns projetos alternativos. Mas enfim, o Thinking Ape, ele lançou um vídeo que eu assisti, o Love Faded Painting, que ele fala exatamente disso, mas pegando de um outro aspecto, não focando no cara, no fardo de performance que ele mesmo desenvolve, mas na expectativa que a mulher tem de um homem, para o tipo de homem que ela quer ter um relacionamento. E daí no vídeo ele usou uma alusão que eu prefiro não usar. Ele comparou como se fosse um quadro. A mulher tem uma ideia de um quadro que o homem tem que ser para ela se sentir atraída, e o cara tem que se tornar a moldura desse quadro. E ele só vai continuar com ela enquanto a moldura encaixar na pintura. Eu não gosto de usar esse tipo de alusão, mas enfim, a mulher ela tem uma